Olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai acompanhar este vídeo. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Amigos do Rádio. Sejam muito bem-vindos. E hoje, na estreia do nosso podcast Amigos do Rádio, vamos estar tratando um assunto muito importante, muito relevante acerca do surgimento, a história do rádio no Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar, um assunto muito relevante. Lembrando a todos os nossos amigos que nos acompanham, que você pode curtir, comentar e compartilhar este vídeo do nosso podcast Amigos do Rádio, que é um podcast falando sobre os assuntos do rádio, o rádio atual, o rádio do passado e o rádio do presente, trazendo um podcast informativo para você. Eu me chamo Davi Pereira, sou comunicador social e lhe convido a acompanhar hoje a nossa estreia, o nosso primeiro episódio do nosso podcast Amigos do Rádio, com o tema A História do Rádio no Brasil. Vem comigo, meu povo, conferir este assunto muito importante. Tema: a história do rádio no Brasil. A história do rádio no Brasil começou oficialmente em 7 de setembro de 1922, com a transmissão de um discurso do presidente Epitácio Pessoa no centenário da independência, mas a consolidação veio com a fundação da rádio socioeducativa do Rádio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Hoje MEC, por recorte em 1923, focada em cultura e educação. A década de 1930 marcou a era comercial e de ouro com a chegada da publicidade, programas de auditório, rádio, novela, futebol, transformando o rádio em um fenômeno de massa, impulsionado também pelo governo Vargas, até ser reinventado com a migração para o FM e a internet, mantendo sua relevância. A gente preparou esse resumo falando um pouco sobre a história do rádio para vocês terem uma noção, a dimensão do que é a história do rádio no Brasil. Eu tenho certeza que todos os meus amigos que estão acompanhando o nosso podcast neste exato momento, que assim como eu, é fã do rádio, gosta do rádio, tem interesse e tem curiosidade para saber mais um pouco sobre a história do rádio. E esse podcast eu criei com esse objetivo de esclarecer, trazer informação e do surgimento, da origem do rádio, e trazer vários assuntos relacionados ao rádio para tirar sua curiosidade, para lhe informar e para você que, assim como eu, é fã e gosta de rádio, saber mais um pouco sobre esse veículo de comunicação, que foi o primeiro veículo de comunicação que surgiu no Brasil. E nós vamos mergulhar e vamos descobrir um pouco sobre a história do rádio nesse episódio, no primeiro episódio do podcast Os Amigos do Rádio. Como vocês viram nesse discurso que acabamos de trazer, falando sobre a data do surgimento da primeira transmissão oficial do rádio, em 7 de setembro de 1922, onde o precursor, onde tudo iniciou, uma data histórica importante, que é a história onde a gente celebra, onde a gente comemora o Dia do Rádio, que é o dia 7 de setembro de 1922, que é uma data histórica, onde tudo começou. E o rádio é um veículo muito importante. Assim como a internet, como a televisão, o rádio tem a sua emergência e tem a sua forma de trazer a notícia de uma forma espontânea e de uma forma rápida. Assim que os fatos acontecem, o rádio é o primeiro a informar. O imediatismo da emergência da notícia, o rádio chega sempre em primeiro lugar. Então, nesse assunto que nós queremos tratar, falando sobre a história do rádio, o surgimento, como tudo aconteceu, primeiramente queremos destacar
o futebol, a notícia, a música, os programas de auditório, que eram os grandes sucessos do rádio de antigamente, e o rádio novela, que hoje infelizmente a gente não tem mais. Mas o rádio novela foi um grande precursor do rádio em 1970, onde surgiu vários atrizes e vários ator e atrizes, onde iniciaram a novela através do rádio, com muito humor, com muitas histórias bacanas, interessantes, e falando sobre tudo, sobre o cotidiano, sobre o nosso dia a dia, romances e muita coisa relevante, muita coisa interessante da sociedade da época passada. Então, o surgimento do rádio, com rádio novela, programas de auditório, programas esportivos, a música e a informação e a prestação de serviço, foi onde o rádio tomou força e explodiu de uma forma gigantesca, e este gigante de comunicação que todos conhecem como o radiodifusora. O crescimento do rádio cresceu de forma espontânea, de forma imediata, assim como pede a informação, a urgência de chegar rápido ao seu público-alvo, daqueles que ouvem e daqueles que acompanham a sua programação. Então a história do rádio, ela se compara com todos aqueles que deram o pontapé inicial para que essa história fosse marcada, uma história gloriosa e importante. O rádio, um rádio que leva ao ouvinte com muita relevância, leveza, descontração, com muito humor, com muita informação e entretenimento. Falando também um pouco acerca do surgimento da história do rádio, podemos destacar alguns assuntos interessantes que você poderia, que você não sabe, mas que é uma história interessante, queremos compartilhar e lhe informar, porque o objetivo do podcast dos Amigos do Rádio é para trazer esclarecimento, informação, porque é um podcast informativo para você. Então, o surgimento do rádio, a história do rádio, que nós falamos nesse documentário que a gente falou, com a chegada da publicidade, dos comercial, tomaram força e o crescimento foi imediato. Então, é um assunto relevante que nós estamos trazendo para vocês nesse primeiro episódio do nosso podcast Amigos do Rádio para você. Então, peço que você compartilhe, curta este vídeo. Tamo junto e misturado. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E fique ligadinho, sempre traremos vídeos interessantes para vocês, falando um pouco sobre a história do rádio. Então, o tema de hoje foi a história do rádio no Brasil. Iremos também falar um pouco sobre a história do rádio aqui em Pernambuco. Que tem uma história muito bacana, muito interessante para a gente falar a história do rádio em Pernambuco, com o surgimento da Rádio Tamandaré, a Rádio Cultura, a Rádio Transamérica, a Rádio Clube, que são as potências do rádio em Pernambuco, que tem uma história muito bacana, muito interessante, e nós iremos falar em outros episódios do nosso podcast dos Amigos do Rádio. Então fique ligadinho, porque esse é o primeiro podcast de vários outros que virão durante este ano de 2026. E eu conto com você, com a sua parceria, conto com você para você curtir, comentar, compartilhar, divulgar o nosso trabalho. Estamos chegando com tudo. Esse é só o primeiro episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio, com seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Pronto, meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando os nossos vídeos, compartilhando o nosso material. Muito obrigado mesmo, de coração. Esperamos por você no próximo podcast, Os Amigos do Rádio. E você do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, para você poder acompanhar todos os episódios, para você não perder nenhum vídeo nosso, vídeos inéditos, vídeos novos, para você falando sobre a história e o surgimento do rádio. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tamo junto e misturado. Aquele abraço e até o próximo episódio. Eu espero por você. Até lá.